Fala aí, aqui é o Teles do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre efeito Doppler. Cara, você já reparou quando uma ambulância está passando que o som da sirene dessa ambulância fica mais grave quando ela está se afastando e mais aguda quando ela está se aproximando de você? Pois é, esse é um caso clássico de efeito Doppler. E efeito Doppler é justamente isso. É a diferença entre os sons que ouvimos quando temos uma fonte se aproximando ou se afastando. E isso acontece por causa da variação sofrida pela frequência do som da fonte. Ok? Tá, beleza. Mas e como podemos calcular a frequência que nós vamos ouvir, então? Bom, para calcular a frequência que nós vamos ouvir, nós vamos ter essa formuleta aqui, ó, onde F0 é a frequência ouvida pelo observador, FF é a frequência da fonte sonora, V é a velocidade do som no meio, V0 é a velocidade do observador e VF é a velocidade da fonte. Ok? Mas, pô, tem um mais e um menos aqui. Qual que eu vou usar? Eu uso mais ou menos? Bom, para saber disso, é simples também. Quando nós devemos usar o mais e quando nós devemos usar o menos? Primeiro, nós temos que definir o referencial. E aí, normalmente, o nosso referencial vai ser do observador para a fonte, tá? Esse vai ser o sentido do seu referencial. E agora é bem simples. Se a velocidade estiver no mesmo sentido do referencial, vai ser positivo. Você vai usar o sinal de mais. Se tiver no sentido contrário, você vai usar o sinal de menos. Beleza? Então, sempre tem que olhar para o referencial. Bom, num exemplinho, tá? Vamos imaginar essa seguinte situação. Nós temos dois carros, um indo de encontro ao outro, e um deles está buzinando, que é esse verde aqui. Qual vai ser a frequência ouvida pelo observador, que é o nosso carro laranja? Tá? Então, como eu disse, primeiro nós vamos ter que olhar para o referencial. Se o laranja é o nosso observador, o referencial está indo do carro laranja para o carro verde, ou seja, está indo do observador para a fonte. Com isso, nós podemos usar a fórmula que acabamos de ver do efeito Doppler e vamos ter que a frequência ouvida pelo motorista do carro laranja é a frequência do som da buzina do carro verde, vezes a velocidade do som, mais a velocidade do observador. Por quê? Porque o carro está no mesmo sentido do referencial sobre a velocidade do som, menos a velocidade da fonte, porque a fonte está no sentido contrário do referencial. Então, nós vamos usar o menos aqui. Beleza? Ok. E se tivermos um fator influenciando nessa coisa toda? Como o vento, por exemplo. Ou seja, agora nós vamos ver o caso do efeito Doppler com vento. Ok. Sabemos que o som se propaga a uma velocidade de aproximadamente 340 metros por segundo. Mas se nós tivermos o vento, isso muda. E como isso vai mudar? Por exemplo, se o vento estiver a favor do som, a velocidade do som vai passar a ser a velocidade normal dele, que é 340 metros por segundo, mais a velocidade do vento. Se o vento estiver contra o som, vão ser os 340 metros por segundo, que é a velocidade do som sozinho, menos a velocidade do vento. Só isso, só ver se o vento está a favor ou contra. E aí vai ser mais se estiver a favor, vai ser menos se estiver contra. Show? E agora o nosso último caso, mas não menos importante, é o caso do efeito Doppler com reflexão. Ou seja, vamos imaginar essa seguinte situação aqui. Ó, nós temos um carro indo de encontro a uma parede, tá? Com uma velocidade VF, e ele está emitindo um som aqui, com uma sirene, ok? Qual vai ser a frequência percebida pelo motorista? Que está aqui dentro do carro, obviamente, né? Então, o que vai acontecer? O carro está indo em direção à parede, essa parede está parada, vai chegar uma frequência na parede, essa parede vai refletir
o som a uma frequência que a gente vai calcular e o motorista vai ouvir um som, uma frequência, ele vai perceber uma frequência de acordo com o que a parede vai refletir. Show? Ficou meio confuso? Calma, vamos ver por partes isso daqui. Então vamos dividir esse problema em duas partes. Na primeira parte, nós vamos ter que a parede é o observador e a nossa sirene é a fonte. Ou seja, a sirene está se movendo a uma velocidade VF e vai chegar um som no observador que é a parede, tá? Que está em repouso, obviamente. Ok, então o nosso referencial do observador para a fonte, da parede para a fonte. Show? Vamos sempre lembrar desse referencial. Então, como é que vai ficar a frequência que vai ser percebida na parede? Ó, a frequência que vai chegar na parede é a frequência da fonte vezes a velocidade do som. E aí, como a parede está parada, vai ser mais ou menos zero. Ou seja, vai ter nada aqui, tá? Sobre a velocidade do som menos a velocidade da fonte, porque ela está contrária ao referencial, ok? Então, essa é a frequência que vai chegar na parede. Só que essa parede, por sua vez, vai refletir toda essa frequência sem nenhuma alteração. Então, na segunda parte do problema, nós vamos ter a parede emitindo um som a uma frequência FP, que a gente acabou de calcular, e o observador que está dentro do carro, tá? Que agora é o nosso motorista, o observador. Então, a nossa parede é a fonte e o motorista é o observador. E aí, o nosso referencial, sempre lembra do referencial, tá? Nosso referencial do observador para a fonte. Só que, lembre-se que, como o nosso motorista está dentro do carro, a velocidade do motorista, VM, é igual à velocidade da fonte, porque a fonte também está vindo do carro. Então, nós podemos usar que VM é igual a VF, tá? Isso daqui foi só para não confundir. Show! Como vai ficar a nossa fórmula? A frequência percebida pelo motorista vai ser a frequência que a parede está refletindo, vezes a velocidade do som no meio, mais a velocidade do motorista, porque o motorista está no mesmo sentido do referencial, sobre a velocidade do som no meio, mais ou menos zero, porque a parede está parada. Então, a velocidade da fonte é zero. Ok, agora só substituindo o VM pelo VF e o FP que a gente calculou, na primeira parte do problema, nós vamos ter que a frequência percebida pelo motorista é F0, que é a frequência da fonte, vezes a velocidade do som, sobre a velocidade do som menos a velocidade da fonte, vezes a velocidade do som mais a velocidade da fonte, sobre a velocidade do som. Ok? E é isso. E aí você ainda pode cortar aqui a velocidade do som sem problema nenhum. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.